Então, primeiramente, eu queria falar uma coisa que não diz respeito a esse grupo, diz respeito ao outro. Hum, Eu comecei lá a ler o para uma sociologia do conhecimento lá do Bourdieu hoje. Eu li o prefácio e a introdução já. Já, né? Entre aspas. Que são Pô, que críticas. massa. Você tá lendo bastante até, muito mais do que eu. Ah, mas você tem um projeto de mestrado para tocar, né? É, Eu só tenho uma graduação e um trabalho. que é muito mais do que um projeto de mestrado, eu acho. Dá muito mais trabalho. É. Mas tá sendo divertido. É, o ponto que eu andei pesquisando, parece que aquilo ali é um curso, né? Que ele deu durante um certo período. E o período que ele deu, depois que ele deu as meditações pascalianas, parece que em pelo menos 3 anos, acho que a meditação pascaliana foi publicada em 1998, 99, e esse livro foi publicado em 2000 e 2001. Acho que é por aí, sim. Meditações Pascalianas é um livro do fim da carreira dele. E aquele curso, se eu não me engano, é o último curso que ele dá no Colégio de França. Né? Só que Então tem alguma conexão, sim. essa aqui eu tô achando que o nível do tom dos dois é diferente, sei lá. O primeiro ele fala que é uma espécie de defesa à ciência, porque ele vê que a ciência ultimamente tem sido, sua autonomia tem sido muito ameaçada, principalmente por conta de influências empresariais, nos objetivos como pode dizer, deixou de ser um campo pautado pelo interesse, pelo desinteresse, e passou a ser um campo interessado por motivações empresariais. E aí ele fala que é o ponto, você falou, né, que vai advogar por uma espécie de fundamento da ciência que não é relativista, mas também não é dogmática. Não que ele fala que é dogmático, mas ele fala que a diferença entre o relativismo e o logicismo é uma diferença que reproduz a velha distinção entre ceticismo e dogmatismo. Enfim, é um livro. Eu tenho minhas Eu não questões. estava lembrado disso, não, mas ele toca muito na questão do logicismo, né? Pelo menos na introdução ele menciona Uhum. o nome do Russell e do Frege, cita um trecho de Carnap, Reichenbach, e esses caras são todos do braço Uhum. do, do da escola que eu tô preocupado em me aprofundar, né? Uhum. Enquanto o braço do relativismo ele não nomeia. E ele dedica o livro a um filósofo, conhecedor da filosofia, que eu só tinha conhecido, quer dizer, se for mesmo, né? Que eu só tinha visto uma única vez, que foi nas referências bibliográficas da introdução dos pensadores ao Frege, que eu não sei se vou pronunciar certo, Wilvelin, algo assim. Eu não Ou sei seja, também, mas eu me lembro disso. esse filósofo que ele cita tem pelo menos um estudo acerca do Frege, porque ele está na bibliografia e é um artigo em francês. Então, na verdade, eu baixei esse artigo, nunca li e nunca nem sequer dei uma olhada porque eu tenho zero conhecimento em francês. Uhum. Mas eu baixei, tá aqui na minha bibliografia. Então, pelo menos esse Wilvelin, acho que é assim que pronuncia. Acho que é assim que se escreve, não sei.
Ele tem um estudo sobre Freire. Pelo que ele fala, parece que na época em que o Sartre era ultra dominante no campo cultural francês, esse autor e alguns outros que ele às vezes cita serviam como referência para os intelectuais que não queriam muito entrar nessa pegada de filosofia aliada à literatura e tal, né? Uhum. Que queriam ir mais para um viés da lógica e da história da ciência. Um Foucault, no primeiro momento, e alguma coisa assim. E ele Eu, mesmo. por enquanto eu tô dando uma lida, até agora só li a introdução e o Mas prefácio, não tem muito. eu não me lembrava não que ele colocava. Eu me lembrava do Sokal, não me lembrava desse debate com o logicismo. Mas de fato ele tem. Que é um debate que está naquela citação que eu mostrei também, de certa forma, das meditações. Que é a questão do formalismo, né? A Então, possibilidade de formalizar o hábitos, a prática. Tem um então pouco a ver, eu acho. esse o problema que pelo menos nesse debate em específico, são coisas diferentes. Isso que é engraçado. Por exemplo, parece que não, mas o Frege ele é um filósofo que é contra o formalismo na matemática. Porque ele acha que o formalismo é um expediente. Claro, né? Depois a gente vai até debater o significado do formalismo, porque é isso que eu estava falando nas mensagens. Esses termos que têm significação coextensa ou parece ser sinônimos à primeira vista, são conceitos bem determinados e não coextensos quando você adentra desse debate. Foi isso que eu estava Uhum. tentando dizer por aquelas mensagens, quando eu respondi para você a respeito do significado do modelo, sobre uma concepção de ciência, que se você interpretar o modelo como daquela maneira, o simples fato de você conseguir fazer uma generalização a partir de elementos que possam descrever fatos, você já tem um modelo. Então, se o Bourdieu tem, por exemplo, o conceito de campo, que generaliza de uma certa maneira, um funcionamento de um evento, então ele tem um modelo. Então, Uhum. num sentido de modelo, que é o de figuração de Wittgenstein, ele teria. Porque isso eu confesso que é o meu erro, né? Eu depois a gente vai pro texto, só porque eu estou aproveitando para você para debater sobre isso. Isso eu Tranquilo. confesso que é o meu erro. Quando a gente fica muito nas questões de lógica, realmente parece que aquilo ali não tem a universalidade que se pretende ter. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que quando o Wittgenstein fala assim, o mundo é tudo aquilo que é o caso, o mundo constitui a totalidade de fatos, aquilo aparentemente é um discurso vazio que se corresponde a uma coisa bem específica que ele está pensando no momento. Uhum. Só que naquele caso que eu tentei mostrar nas mensagens, é que aquele discurso é feito daquela maneira para ser o mais genérico possível. Porque quem determina, no final das contas, o que é o mundo, não vai ser eu vou colocar entre aspas, não vai ser a filosofia, vai ser as ciências. Então você vai determinar, por exemplo, o mundo social. Aí vai perguntar para o sociólogo, o que constitui o mundo social? Aí você pergunta para o Durkheim. Aí o Durkheim vai falar: mundo social é constituído por fatos sociais. Aí você pergunta: mas Durkheim, o que significa fato social? E o Durkheim vai te dizer propriamente o que significa fato social. Mas de alguma maneira, pelo que o Wittgenstein está dizendo ser tão genérico, essas explicações vão se encaixar naquelas gavetas que ele está colocando. Porque o Uhum. mundo social vai ser o mundo que ele está falando lá, e o fato social vai ser o fato. Da mesma forma que você vai ter sei lá, uma ciência física que vai ter um mundo físico,
e os fatos físicos. E aí, o exemplo que eu estava dando lá nas nossas mensagens era a fonologia. Qual é o fenômeno da fonologia? Por que pareça, acho que é o mais fácil é mais palpável, que é o que a gente mais escuta no dia a dia. Qual é o fenômeno da fonologia? Esses sons emitidos por falantes de determinada língua. Isso enquanto... Fonologia, você tá falando, né? Fonologia, desculpa, Hum. fonologia. Isso é um todo. Quando você escuta esse barulho que eu estou produzindo, ele é um todo. Você depois que captura esse todo para algum tipo de registro, seja escrito, etc. e tal, o que você faz é tentar capturar esse todo a partir de uma ficcionalização de elementos para você conseguir descrever. E aí, quando você faz isso, o que você adquire, de uma certa maneira, é um elemento de representação que vai corresponder a um elemento desse todo, que vai ser o objeto que a gente está alinhando. Era isso que eu estava tentando explicar lá no, nas mensagens. Não sei se tô me fazendo compreender, explicando Mais agora. ou menos. Eu não li as mensagens, eu confesso que eu cliquei, visualizei, mas eu não tirei tempo para ler ainda. Ah, não, tranquilo, então. Pensei que você tinha lido, por isso que eu entrei no assunto. Mas depois você dá uma lida, então. Tá. Porque eu acho que eu falho muito nisso mesmo. Eu falho em mostrar para você que tem uma razão muito boa deles estarem supondo que a lógica é a base dos sistemas científicos. Porque eu estou muito preocupado como lógica, como a base do sistema matemático, que é o debate do Frege e do Russell. Do logicismo. Do logicismo. O logicismo de Frege e Russell é um logicismo que é só a respeito da matemática. O do Frege é mais restrito ainda. O do Frege é só a respeito da aritmética. O logicismo do Frege é que a aritmética pode ser reduzida a relações lógicas, e do Russell ele expande isso para a matemática toda. E isso é extremamente diferente de um formalismo. Por quê? Porque num projeto logicista, você consegue continuar seu projeto sem criar uma notação. Esse é o ponto. Uhum. Por isso que você tem livros do Russell e do Frege que é tentando argumentar verbalmente sobre os conceitos que eles estão dizendo. Porque a linguagem formal, vou dizer assim, a linguagem simbólica, ela é uma espécie de artifício que ajuda eles a chegar a um fim. Mas ela em si mesma não é o objetivo deles. Uhum. O formalismo em Frege e Russell acaba sendo, de uma certa maneira, um artifício. E agora eu vou conectar no livro que a gente está lendo, né? E é por isso que é tão interessante a gente ler o Vicente Ferreira da Silva. Por quê? Porque você perceba que ali ele está falando sobre lógica, 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 mas ele não tá construindo uma cadeia de sinais extremamente complexa. Ele está explicando conceito por conceito. Explicou o conceito de relação, introduziu uma anotaçãozinha pequena, agora ele vai entrar na questão da proposição, vai introduzir uns sinaizinhos pequenos, mas não vai construir de fato uma linguagem extremamente formal. Não, ele introduz é, determinados sinais que têm uma certa finalidade, mas a maior parte do texto é verbal. É, mas pouco a pouco, conforme ele vai avançando no que ele está dizendo e vai encontrando relações, padrões de relações, ele acaba produzindo formalizações, né? E Mas a esse é o ponto. tendência, Mas esse é o ponto. Ele introduz as formalizações como um expediente linguístico de simplificação. É um uhum, artifício. Por exemplo, o que é mais fácil? Falar assim, se o primeiro, então o segundo.
tem o primeiro, logo tem o segundo. Ou fazer esse enunciado por meio de letras lógicas que, em vez de ter uma frase construída dessa maneira, eu simplesmente construo isso como uma cadeia de, sei lá, 6 sinais. Simplifica. E às vezes deixa mais claro o que você quer dizer, no sentido tipo, quando você fala de relação como A, R, B, isso deixa bem claro o que você quer dizer quando você fala do relato e do referente e da relação. O relato vai ser à direita do termo relativo, o referente vai ser o que fica o termo à esquerda, e e o termo relativo é o do meio. Então, a anotação, de certa maneira, ajuda a pessoa a não se perder durante a argumentação. Quando você é formalista, quando você pesa a mão no formalismo, o que você está mais preocupado é somente pela cadeia de signos e pelas regras de estruturação desses signos e as regras de transformação desses signos sem a interpretação. Formalismo puro é só isso. Quando você fala assim, o formalismo tem um significado bem específico, que é Uhum. você só prestar atenção dos sinais vou usar um termo linguístico, né? Em sua cadeia sintagmática, ou seja, eles ordenados em uma determinada ordem, as regras de manipulação desses sinais. Então, eu tenho uma cadeia de sinais do começo. Qual é a regra que eu posso aplicar para ela ir para a próxima? Substituo o sinal A pelo sinal B. E isso, independentemente da interpretação. Isso que acaba sendo um formalismo. Aham. Então, quando você fala, por exemplo, em formalizar, de uma certa maneira, é que você já tem uma determinada teoria que tem. Que aí entra a questão, né? Na leitura que eu estou fazendo do Wittgenstein, se você tem a teoria, então você já tem uma estruturação lógica inconsciente interna a ela. Esse é o ponto. Mas aí quando você busca formalizá-la, o que você tenta fazer é pegar essa teoria e incorporar ela elementos simbólicos. Aí entra toda a discussão acerca do símbolo. Hum. Deu para entender melhor? Entendi. Ou seja, E você a, e a, logicizar. Não, e a desculpa, fala. diferença entre formalizar e matematizar? Então, matematizar é que pode ser considerado sinônimos também, mas matematizar geralmente é aplicado quando você quer fazer uma espécie de cálculo ou uma espécie de cálculo, como pode dizer? Ah, deixa eu tentar ser mais específico. Essas coisas têm distinção, mas elas não são sempre acentuadas. Uhum. Porque é o seguinte, tem um formal, eu já exemplifiquei para você uma diferença entre formalismo e logicismo. E isso é importante porque até mesmo gente que estuda lógica não sabe separar formalismo de lógica. Tem gente que até hoje estuda lógica e acha que lógica e sistema formal é a mesma coisa. E não é. Não é historicamente assim. Eu apelo para a história para isso. Aí você vai perguntar o que é lógica? Aí eu vou falar, lógica de uma certa maneira, até a tradição de Frege, os questionamentos sobre as relações entre enunciados da manutenção da verdade. Então, o objeto lógico por excelência é a verdade. Então, você tá analisando lógica quando você se pergunta quais são as condições de verdade desse enunciado, quais são, de uma certa maneira, quais são as relações entre enunciados para que se preserve a verdade desses enunciados, caso eles sejam verdadeiros. Aí, no primeiro caso,
você tem a investigação sobre a satisfação, um conceito importante para a lógica, e no segundo caso você tem uma discussão sobre a consequência lógica. No formalismo, essa discussão não tem. Um formalismo, o primeiro formalismo que surge seria equivalente a um jogo de xadrez. É um conjunto de sinais ou de peças que você encadeia a partir de determinadas regras de movimentação de sinais. E a cada, como pode dizer, movimentação você tem um estado de sinais diferentes. Então, por exemplo, começa o tabuleiro de xadrez com aquelas peças enfileiradas daquela maneira e daquela outra. Dentro desse tabuleiro, você sabe que você pode mover o cavalo em L, o bispo na diagonal e o peão uma casa à frente ou duas casas à frente, se for a primeira jogada dele. A rainha se move em todas as direções, né? E o rei só uma casa em todas as direções. Isso são as regras de movimentação das peças. Dado isso, você tem infinitas configurações possíveis de peças sobre esse tabuleiro. E, no formalismo, isso seria algo similar. Entendi. Como se fosse importante você determinar um conjunto de sinais iniciais, regra de manipulações de sinais, e ver quais são os possíveis estados de sinais, vou colocar assim, que você pode adquirir depois disso. Isso é uma doutrina que existe desde Frege. Eu entendi. Eu só me perdi de onde foi que a gente chegou nesse debate. Não, é porque eu estava tentando ir agora para matematização. Uhum. É porque você perguntou, e a diferença para isso para Não, mas matematização? inclusive antes disso tudo, a gente entrou nessa questão do formalismo, por quê? Ah, porque você entrou na questão de formalizar as teorias sociais. Hum, Aí eu estava falando, essas coisas são diferentes. Por exemplo, o debate sobre o logicismo não implica necessariamente um debate sobre a formalização das ciências sociais. Agora, implica em que as ciências sociais têm uma estrutura lógica de explicação dos fatos que ela não pode reconhecer, e essa estrutura essa estrutura lógica de representação dos sinais já foi montado pelos lógicos anteriormente. Então, na verdade, o que vai acontecer é uma importação. Então, na verdade, você não vai formalizar as ciências sociais. Na verdade, você vai tentar ver como as ciências sociais podem ser reestruturadas de forma que caiba na formalização lógica que fizeram atrás. uhum. Que é mais ou menos. Quando eu falo na possibilidade ou não de formalizar a, o que o Bourdieu chama da prática, né? Eu acho que é mais no sentido de em que medida é possível ter um conhecimento, formular uma teoria exata que poderia permitir um tratamento matemático mesmo. É mais por aí, não é no sentido de um formalismo, eu penso. Acho que, tipo, de fato, eu falo formalizar, e aí eu não faço muito essa distinção entre formalismo e outras coisas, né? Mas é um pouco mais nesse sentido, assim. Não, é Porque, que. pelo que eu entendo do que o Bourdieu diz ali, é como se ele dissesse que chegou num ponto no qual o que você tem é a possibilidade apenas de compreender e descrever, mas que o hábitos não envolveria nenhuma não poderia ser de nenhuma maneira alvo de um conhecimento que transformasse ele num modelo, como um modelo de campo, por exemplo. Por exemplo, eu penso no Marshall Salles. Ele tem uma questão assim da relação entre a estrutura e a prática das estruturas. Estrutura enquanto instituição e estrutura na prática. E aí, por exemplo, eu lembro que lendo um livro do Salles, e ele falando da relação entre duas estruturas, quando os ingleses encontram os havaianos,
Ele descreve padrões de comportamento e aí ele explica esses padrões de comportamento compreendendo à luz da estrutura. Mas a prata, mas o tipo, a estrutura, ela você consegue ter dela um modelo simplificado, sabe? Que consegue de fato aprender as relações de uma forma mais simples, não tão descritiva. Mas quando você vai para a prática da estrutura, isso não acontece, você só consegue compreender e descrever as ações dos indivíduos. Mas aí, por exemplo, no modelo de campo, eu já vejo algo, tipo, no sentido de onde o Salles parou, o Bourdieu consegue formalizar na medida em que ele traz eu tô usando formalizado de uma forma solta, né? Mas, tipo, Não, quando o Bourdieu traz o, o, o pensamento econômico para análise dos campos, ele consegue estabelecer um modelo, um esboço de um modelo que dá conta de algo que o Salles não conseguia dar conta antes, sabe? não, só deixa eu deixar claro. Quando eu falo que sobre o formalizar lá, é porque eu quero criar uma distinção entre as discussões que eu acho que o Bourdieu está fazendo. Esse é o ponto. Uhum, Quando eu acho que ele está, por exemplo, eu estou chamando de logicismo, mas acho que você sabe, você entende o que eu quero falar, né? Quando ele está falando de logicismo, ele está atacando um tipo de coisa, e quando ele fala de formalização, ele está atacando outra. Esse que é o ponto que eu estou falando. Não estou dizendo que o Bourdieu está usando a palavra de maneira equivocada. Eu acho que ele está atacando duas coisas diferentes. Por quê? Aí eu tentei argumentar lá. Porque o conceito de logicismo preconcebe uma determinada epistemologia ou uma determinada visão do modelo científico, uma coisa desse tipo, que é baseada naqueles pressupostos todos que eu falei, e tem um dos ataques por Cassirer, que é a teoria da reprodução. Então, quando a gente faz ciência, ou quando a gente pensa sobre a realidade, a gente forma imagens. E aí, quando a gente, nessas imagens, a gente estuda os elementos de representação delas, ou seja, não os elementos de representação, mas o elemento de figuração dessas imagens que a gente produz, e a gente começa a articular outras imagens a partir delas, a gente entra naquilo que o Wittgenstein estava teorizando no tratado. E isso que eu estou dizendo. Isso exige uma recusa específica que o Bourdieu faz, eu acredito, e aí vem aquelas citações que eu mostrei, a partir de uma via marxista, que é a afirmação da existência da história. Que ele, eu acho que é isso mesmo, que ele reafirma isso também para uma sociologia. Então, a negação desse tipo de epistemologia é negar toda essa transcendentalidade desses elementos de figuração. Eu acho que é esse o ponto no caso do logicismo. Quando vai para o formalismo, aí eu acho que é outro debate ele tá combatendo. Eu acho que não é o mesmo. Esse é o ponto. uhum. Porque como a gente associa que o Frege, o Russell e o Wittgenstein estão num projeto que está associado à matemática, etc e tal, a gente tende a associar mesmo que o debate sobre a impossibilidade de um formalismo é o mesmo debate contra uma perspectiva logicista. Só que a perspectiva logicista, e isso é um ponto importante que ele vai falar no capítulo 3 da Meditações Pasqualianas. A perspectiva logicista vai apelar para, de uma certa maneira, um conceito transcendental, que é a verdade. A verdade é dada no logicismo. É um conceito transcendental. No logicismo é a verdade. No do Frege, principalmente. O Uhum. do Russell, o do Wittgenstein e do Russell não é tanto, mas o do Frege é.
E aí, o Bourdieu, no capítulo 3 fala que é contra justamente esse tipo de epistemologia, que apela para um Deus criador ou para algo transcendental, que ele afirma a existência da história. Aí esse eu acho que é o ponto do debate que ele trava, entre outras correntes, contra o logicismo. Eu acho que esse é o Entendi. ponto. Uhum. O ponto do debate do formalismo, eu não sei já se ele está arcando com logicismo. Esse é o ponto. É isso que eu estava tentando fazer. Não é que eu estou dizendo que o Buda não sabe muito bem a distinção entre Não, formal. eu tava falando que eu que fazia um uso indistinto, não o Ah, sim. Bourdieu. Porque, por exemplo, Mas eu entendi o que você quer dizer, faz sentido. porque, por Eu- exemplo assim, eu tendo a achar que ele critica os dois a partir de uma mesma, tipo, ele acho que ele vê, apesar dessa distinção, ele vê em ambos algo em comum. é, E ele critica a partir de um mesmo ponto, esse algo em comum. Mas eu não sei, não tenho, eu tendo a achar isso, mas eu realmente não sei. não, eu acredito que sim. Acredito que sim. Eu só também não sei o que é. Mas eu só tô falando que eu tô aprendendo nessa leitura. Eu ainda vou ler bastante Bourdieu nos próximos Assim, tempos. eu tendo a achar que é, tipo, de fato tem a ver com essa negação da história, a negação da prática. Você propor algo que é ahistórico no domínio das ciências sociais. Eu acho que esse é todo o debate. Não, Tipo, eu diria mais. Não só nas ciências sociais, mas em todas as ciências. Esse é o problema. não sei também, Porque eu, porque... Tá, pode falar. não, agora eu vou argumentar com base no que eu li para uma sociologia do conhecimento. Depois a gente pode colocar o texto aí para mostrar o Uhum. tirando isso. Esses autores que ele está. Isso é interessante. Porque aí vem com uma experiência pessoal minha, né? Mas esses autores que ele cita, que é o Carnap, que é o Reichenbach, eles fazem uma espécie de teoria que é sempre, ele fala assim, que é sempre sobre as teorias que já existiram. Ou seja, você faz essa teorização epistemológica e vendo as teorias bem-sucedidas e vendo entre elas vamos dizer, o que deu certo. Por exemplo, você pega Popper, né? Lá As teorias. Eu acho que eu estou entendendo o que você está falando, mas eu não sei se são as teorias que deram certo, são as teorias finalizadas. Porque é diferente, né? Tipo, você pode fazer a mesma coisa com uma teoria que não foi bem sucedida, mas pegando o estágio final dela, ao invés de pegar o processo de construção dessa teoria. não porque assim, eu entendi o que você falou, mas o problema do modelo do Carnap e do Reichenbach e também do Popper é que ela eu estou me tomando muita liberdade, é que ele é teleológico. Ou seja, eles dão uma justificativa, um telos, uma finalidade de porque uma teoria foi adotada até hoje e as outras abandonadas. Ou seja, se você for realmente analisar a estrutura lógica, esse é o ponto, a estrutura lógica das teorias, por exemplo, Popper, o que você vai descobrir? Que as teorias que estão vigentes até agora não sofreram refutação. Então, existe uma estrutura lógica da ciência, por isso que o nome do livro dele é A Lógica da Pesquisa Científica, que determina, de uma certa maneira, quais são as teorias que vão perpetuar e quais são as teorias que vão parar.
Então, por isso que eu falei teorias bem-sucedidas. Porque tudo bem, tem essas teorias inacabadas. Mas por que elas não existem hoje? Porque elas não passaram pelo crivo lógico da falsificabilidade. Ou seja, existe um telos que essas teorias elas têm que chegar, que é lógico, e aquelas que não conseguem são abandonadas. Porque se fosse simplesmente pelas teorias que foram construídas no passado, pura e simplesmente, se você fosse fazer esse tipo de pesquisa, você chegaria no relativismo, que aí é o oposto. Que é o caso, que eu sei. Quando você estuda realmente teorias do passado e você não usa esse telos, né, esse crivo lógico, você chega no relativismo, porque você tem diversas teorias, todas elas têm adeptos, de uma certa maneira, dentro do campo epistemológico delas, elas conseguiam, de uma certa maneira, explicar os mesmos fenômenos. Algumas que ganharam não eram nem mais econômicas, eram mais trabalhosas de se adotar, mas por algum motivo, quando eu falo assim, por algum motivo não é desconhecido, por algum motivo histórico, uma foi bem sucedida e a outra não. Mas não tem nenhum telos. Simplesmente aconteceu. De teoria A ser adotada pela comunidade e outra não. Para o logicismo, não. A teoria A foi adotada porque ela, dentro do parâmetro lógico que as teorias seguem, ela satisfez o critério lógico. Isso que é a falsificabilidade do Popper. É um critério lógico que a ciência, no seu próprio desenvolver, acaba uma hora ou outra adotando. Ou seja, aí você chegaria para o Popper. Popper, por que tal teoria do passado não existe até hoje? Você explicaria. Ah, porque ela foi falseada. E porque essa teoria atual está vigente? Porque ela ainda não foi falseada. Então, o critério de determinação, o porquê uma teoria existe e uma outra teoria não existe, é o crivo lógico. E aí, eu queria dizer que o, o, o Bourdieu fala é que isso é engraçado. Desculpa se eu estou tropeçando, porque eu li isso hoje e não tive tempo ainda de digerir, mas que os próprios cientistas se influenciam por essas epistemologias e acaba visualizando o seu projeto, o seu processo de produção de conhecimento a partir dessas categorias. Uhum. Então eles acabam avalizando esses projetos. E aí quando eles falam uma coisa assim, eu fico imaginando, por exemplo, o Albert Einstein, que o Albert Einstein, de uma certa maneira, avalizou as teorizações acerca do conhecimento físico que era produzido por Russell, Carnap e etc. Enquanto, se você fizer uma pesquisa sobre, vamos dizer, uma pesquisa de campo sobre como os cientistas fazem o seu trabalho, não tem muito dentro desse sistema socialmente falando isso acontecendo. O Bourdieu, pelo que eu entendi, para uma. Travou aqui. Voltei? Voltou, agora voltou. O Bourdieu, lá, para uma sociologia do conhecimento, pelo que eu entendi lá, Acho que é para uma sociologia da ciência, né? para a sociologia da ciência, desculpa. Ele menciona isso. Aí o ponto que eu ia falar sobre a experiência. Isso que você fala, porque cortou aqui, isso que você fala é o fato dos cientistas tomarem modelos que vêm da epistemologia para avaliação do seu próprio trabalho. Não, e eles adotam isso como um meio de exposição das suas próprias teorias. Então, por exemplo, você pega o Einstein E, falando sobre e que envolve um cinismo, né? isso, envolve o cinismo. Porque na prática, tipo, no dia a dia da atividade científica, muito dificilmente isso acontece da forma como é apresentado.
Tem É, algo sim, né? exatamente. Esse é o ponto do Bourdieu. E aí eu consigo pensar um exemplo. Tudo bem que é o primeiro período do curso de matemática, mas dá para ver isso. As argumentações no departamento de matemática, pelo menos para a galera que é da, da, da graduação, não são muito formais não, cara. Longe disso. É, a maior parte das justificações que os professores utilizam é baseado no apelo ao bom senso do aluno Uhum, e baseado em alguns preconceitos geométricos que o aluno obteve. E isso é reproduzido em livros. Por exemplo, tem um passo de um teorema A e um teorema B. O que a pessoa faz? Ela faz um círculo. Aí ela faz aqui, faz outro círculo dentro. Aí ela fala assim: vocês concordam? E esse é o jeito que eles falam. Vocês concordam que se um elemento está dentro desse círculo menor, então está dentro do círculo maior? Aí os alunos olham assim: sim, concordo. Aí ela fala assim: puxa, duas setas, portanto, tal enunciado é verdadeiro. Provamos teorema X. Tipo, é, a noção de demonstração que eles empregam para os alunos e estimulam eles a reproduzir em prova é uma argumentação que passa longe de qualquer critério lógico que eu estudei em Freire e Russell. uhum, Essa escola falava outra coisa, falava que existe toda uma cadeia de raciocínios lógicos, um conectado com o outro, de tal uhum. forma que você iria visualizar no sentido tipo, iria acompanhar um raciocínio etapa por etapa. Não, acaba sendo uma coisa meio kantiana mesmo, eles apelam para o bom senso do aluno e para a intuição geométrica. E às vezes é uma coação social mesmo. Mesmo quando o aluno não enxerga aquilo, o professor coage ele a acreditar porque o resto dos alunos enxergaram. E você consegue ver esse processo em sala de aula, isso é interessante. E esse é todo um aspecto social que essas Uhum. teorias realmente não tocam. Então, se eu tivesse lá, eu fico imaginando, né? Se eu tivesse, porque no no primeiro dia de aula, quando pedi para se apresentar, me perguntaram por que eu estava fazendo curso de matemática. Aí eu estava falando que estava fazendo uma experiência antropológica no curso de matemática. Mas é isso mesmo. Se eu fosse um sociólogo, se eu tivesse formação de sociologia, dava para fazer uma descrição dessa dinâmica entre professor e aluno e ver como é que um determinado aluno é coagido a pensar de determinada maneira por conta que aquilo cria um ambiente de obviedade de que você tem que ter aquela intuição geométrica em específico. Mesmo se em outra matéria você tem que dispensar isso. Você pode fazer isso até sem formação em sociologia. Porque aplicando esse mesmo conhecimento de sociologia da ciência que você está falando, você percebe que o curso de ciências sociais é basicamente ensinar você a ter algum critério no pensamento, sabe? Não é uma formação científica especializada. Nossa, como eu sou tecnicamente preparado. É, É tirar você do analfabetismo funcional, é, basicamente. E ensinar, os professores falam isso, ensinar tudo aquilo que você não sabe, né? Dar uma ideia de tudo o que você não sabe. e é isso, você conversa com alunos de períodos posteriores, não, como fazer, não vai melhorar, não vai ficar cada vez mais formal e cada vez mais nítidas as conexões Uhum, depois. Não, o que vai acontecer é que a violência estrutural vai aumentar, ou seja, conforme você vai avançando no curso e você ainda tiver dificuldades, os professores vão. Claro que o tipo de violência anterior é diferente da atual, né? Que anterior os professores realmente usavam de usar, por exemplo. Cara, mas isso é óbvio, isso você tinha que ter aprendido nos primeiros semestres.
isso, aquilo, isso, outro, ou até mesmo a reprovação. De tal forma que realmente o aluno se adeque a ver os fenômenos vamos dizer, né, os fatos matemáticos de tal forma que condicione as conclusões já determinadas historicamente, que são os teoremas. Uhum. Mas nem sempre a demonstração matemática, nem sempre não. Poucas das demonstrações que eu vi até agora seguem os cânones que eu aprendi em lógica. Eu tô falando sério. Uhum. Até mesmo em livro, cara, até mesmo em livro. Então, eu acho que é nisso que Se aproxima as demonstrações do livro do Euclides. São mais próximas do que você aprendeu em lógica ou mais próximas da maneira como eles fazem matemática no curso de matemática? Porque o Euclides tem uma coisa assim, né? Se você pega, eu não lembro qual era o instrumento, você pega o compasso e faz. Aí é uma coisa, tipo, no livro, não fica tanto assim, mas você percebe que é uma coisa empírica mesmo, né? Que ele tá fazendo ali, desenhando e tal, usando instrumentos para pensar, é uma coisa mais. Então, o aspecto que eu estava falando, eu acho que fica afastado também. Porque no caso do Euclides, é que é um outro paradigma de matemática. Um paradigma de matemática em que a justificação é diagramática. Isso é justamente esse tipo de coisa que eu andei me aprofundando. Como é de uma justificação diagramática, você foi para uma justificação linguística, vou colocar assim, linguística formal. As justificações atuais são linguísticas matemáticas, ou linguísticas formais. A justificação da época de Euclides são de base diagramática. A gente ainda tem esse tipo de influência, uma vez que toda vez que a gente faz uma demonstração em termos linguísticos formais, que eu estou falando, né? Você apresenta o que essas relações linguísticas formais correspondem ao diagrama. Não sei se estou fazendo você entender. Por exemplo, um círculo. Um círculo em Euclides vai ser um diagrama. Vai ser um diagrama. Você vai pegar realmente um ponto e vai pegar um compasso e girar. Vai ser um diagrama. Não necessariamente um desenho, vai ser um diagrama, porque você pode fazer isso em cima da areia, você pode fazer isso no papel, você pode fazer com que esse círculo seja assim, você pode fazer com que esse círculo seja meio torto. Por isso que é um diagrama, não é propriamente uma representação, porque obrigatoriamente o que você desenhar no papel não não vai ser um círculo. Esse é um ponto específico. Por isso que é um diagrama. É como se você fizesse num papel um pequeno esquema. O que é importante do esquema não é, de fato, a medida ou a correspondência visual, mas sim que aquelas relações que você está enunciando por meio do esquema sejam consistentes com o que você está afirmando. Então, por exemplo, se você fala que Moisés é ligado a Alã por alguma relação, e você liga Moisés a uma terceira pessoa e não indica minha ligação com você por nada, o seu diagrama tem um erro. Mas independente se você liga eu a partir de um raiozinho, ou a partir de uma seta, ou a partir de uma linha, aí você está denotando, a partir de um esquema, uma determinada relação. No caso do Euclides, funciona da mesma maneira. Você pode fazer. Eu estou falando isso porque eu já vi algumas apresentações sobre o estudo da justificação euclidiana. Isso eu achei interessante. Uhum. Por exemplo, quando ele faz aquela primeira demonstração. Aquela primeira demonstração é reproduzível para qualquer forma que você desenhe o círculo, contanto que os dois círculos tenham duas interceptações, uma em cima e outra embaixo.
Então, o círculo pode ser oval, o círculo pode ser todo trêmulo. Então, o que é importante lá naquele desenho é mais o diagrama do que propriamente, de fato, o desenho feito de maneira exata. Uhum. E isso é aplicado até hoje em matemática nas aulas. O professor faz a reta usando o braço. Puxa para cima e para baixo, puxa de um lado para o outro. Faz a distribuição dos pontos da reta usando o dedo, aí pega 5, aí mede 3. Porque o que é importante é que a representação não contenha erros grotescos o suficiente para destruir as relações que você está tentando explicar. Esse é o ponto. Mas você pode, por exemplo, fazer um eixo cartesiano em que a primeiro comprimento é deste tamanho e o segundo é deste. A gente faz isso muito em prova. E o terceiro é Uhum. deste. Isso não é nada rigoroso. Agora, o que você não pode fazer é que o ponto 2 esteja antes do ponto um. Agora, se o ponto 2 está depois do ponto um, aí está tudo bem. Isso é um tipo de justificação. Tanto que o texto do Euclides não vinha com figuras. As figuras são inseridas em edições posteriores. Uhum. Estou só falando isso porque são dois métodos de justificação matemática diferentes. Um com raciocínio em cima de diagramas, que a gente usa até hoje, por exemplo, para denotar inclusão e exclusão de conjuntos. A gente desenha um círculozinho dentro de um círculozão. Não importa muito como é que você desenha um ciclo, se é um Uhum. quadrado. E o raciocínio por meio de construções linguísticas formais. Só que ainda assim o que eu estava afirmando ainda se aplica mesmo se fosse um modelo euclidiano. Porque o que eu estou falando é que o que você tem não é um, uma aplicação rigorosa daquilo que está exposto num determinado livro. Que você tem uma, como pode dizer, uma exposição breve, um apelo à acessibilidade de quem está vendo, e Uhum. caso a pessoa que você está tentando sensibilizar não está vendo aquilo, você utiliza da violência institucional para fazer com que a pessoa veja aquilo que você quer ver. Uhum. Ou seja, por exemplo, eu sei disso porque conversando com pessoas que não são da área, dá para ver que tem várias coisas que a gente aceita como fáceis, como dessa maneira óbvias, que a pessoa não vê. E aí, qual é o peso ou a inclinação que você está dizendo? Cara, você não está vendo, cara, é tão óbvio aqui, olha. Isso. Aí você repete. A pessoa, cara, eu não tô vendo. Cara, você é burro, velho. Vai fazer outra coisa que. Essa matéria não é pra você. Que é isso? Utilizar de violência institucional Aham. para você concordar com a pessoa obrigatoriamente. E isso não tem nada a ver com qualquer situação que envolveu a gente em filosofia que você tenha convivido. Não tem nada a ver. Com um exemplo aleatóriosíssimo. Eu não me lembro mesmo não, se você está sendo irônico, eu não Ah, me eu tô lembro. sendo irônico. O Cabeceira gostava de fazer isso. Ah, sim. Ele falava que se a pessoa não conseguia enxergar isso, ela não servia para filosofia. Uhum. É verdade, tem coisas assim mesmo. Mas eu acho que esse tipo de. Agora voltando ao assunto, né? Porque eu evoquei a experiência pessoal por um motivo. Eu acho que esse tipo de mecanismo que o Bourdieu acha que o, os logicistas, né? Ou os caras do positivismo lógico estão ignorando. Porque eles criam realmente essa construção artificial a partir de teorias que. De exposição de teorias finais, mas não faz um estudo de como acontece o processo de aprendizado, processo de formação e o processo de concorrência dos escolásticos, né? Dos É, acadêmicos. assim,
Eu vejo bem que o fato de ser ignorado e de ser algo que, por diversas razões, precisa ser estudado e tal. Mas ainda assim fica um pouco a questão de que o Bourdieu parece estar dialogando diretamente com os logicistas, né? Como se propondo que eles observem isso. Mas, tipo, Não, em que medida para um logicista esse conhecimento é interessante para a finalidade do que ele quer fazer, né? então, assim, pelo que eu sei, o logicista descanteia esse problema porque ele fala bem assim, olha, essas questões aí que você está falando é questão de ciência. Tipo, como acontece o processo de conhecimento real, etc e tal. É questão da psicologia do conhecimento, aí barra a história do conhecimento, qualquer tipo de pesquisa científica em específico. Por Uhum, exemplo, o Popper lá, é, na, como posso dizer, na lógica da pesquisa científica, ele faz a demarcação clara, olha, meu livro é sobre a questão da justificação. O processo real de descoberta não é objeto desse livro absolutamente. Isso aí é objeto de outra ciência. É uma pesquisa, como pode dizer, possível e muito boa, mas não é o alvo do meu livro. uhum. Só que aí, esse aí entra coisas que eu não entendi até hoje, que eu estou lutando para entender. O Kuhn fala que essa distinção que eles chamam de lógica da descoberta e lógica da justificação, ele, a partir do estudo empírico, ele viu que não tem razão de ser. É uma distinção artificial que não corresponde realmente ao processo de funcionamento da ciência em real e não, em realidade e em idealização. Não, a ciência em absoluto não funciona a partir dessa distinção. E eu nunca entendi muito bem por quê. Então, essa é a limitação minha mesmo, né? A questão que o Kuhn não justifica, que o Bourdieu não justifica. Sabe Eu que tenho um teto mesmo. eu tava lendo um autor, tipo, lendo não, eu tava folheando o Karl Mannheim, que é tipo um autor da sociologia do conhecimento. E ele aborda exatamente essa questão. Ele recusa na sociologia do conhecimento dele tanto o que a gente, sei lá, poderia chamar de historicismo ou do relativismo, e tanto e a perspectiva dessa distinção também. Só que por um outro caminho. Ele aborda diretamente essa questão, por uma noção que é a da particularização, parece. Ele diz que a sociologia do conhecimento é importante para a produção do conhecimento científico, não porque a sociologia do conhecimento permite relativizar, mas porque ela permite demonstrar a particularização de, daquele conhecimento. E aí eu não entendi o que é essa particularização. Mas é algo que a gente poderia ler depois, porque ele toca diretamente nessa questão. Tipo, na medida em que a sociologia do conhecimento, a história do conhecimento mostra a historicidade do conhecimento científico, em que medida esse conhecimento da historicidade do conhecimento científico é relevante para o próprio conhecimento científico, saca? Se Uhum. são duas questões diferentes ou se de fato a sociologia do conhecimento tem algo a dizer a respeito do conhecimento em si mesmo. Eu realmente. Ele dá um tratamento dessa questão, eu acho. E é um tratamento que recusa tanto. Ele não vai nem pelo caminho do Kuhn, e ele é anterior ao Thomas Kuhn, pelo que eu sei, eu acho. Thomas Kuhn publica em que ano? Não sei, cara. Eu vou pesquisar aqui. Mas ele toca exatamente nessa questão. Interessante. Porque, de fato, eu não vi esse tratamento nem no Bourdieu, nem em outro lugar. Assim. No caso do Kuhn, no caso do Kuhn, ele menciona isso. Até na introdução. Mas eu nunca entendi muito bem. Estrutura das revoluções científicas. Eu também não entendo muito bem, não.
Não Não sei que se é outras. porque 1962. Não que as outras é coisas que eu estou dizendo anterior. aqui. Não que outras que eu estou dizendo aqui. Eu compreendo, né? Eu não tô querendo afirmar isso. Mas Uhum, essa mesmo eu não consigo nem especular. Eu tenho realmente um teto, não tem problema nenhum afirmar isso. Quando chega uhum, nesses argumentos assim, que de uma certa maneira dão um aval para um historicismo, eu não consigo acompanhar os argumentos. Eu não tenho vivência suficiente, talvez, nessas áreas para entender como isso está afetando a minha leitura do Bourdieu, porque o Bourdieu está indo por esse caminho, uhum. do caminho de historicizar sem relativizar. Mas para mim é muito difícil, cara, muito difícil. Ah, entendi. Sua dificuldade é historicizar sem relativizar. Isso. Porque toda vez que ele vai falando a coisa que é histórica, ou historiciza, para mim sempre está do espaço do relativismo, sempre. Às vezes eu sinto que não caiu no relativismo porque o autor, calma, não vou dar mais esse passo. Então Uhum, aí, tipo, porque se ele desse mais um passinho, tinha caído no abismo do relativismo. uhum. Mas tô falando, isso é É, um eu tenho teto essa meu. sensação de que o que impede que se caia no relativismo é sempre uma espécie de profissão de fé, sabe? Como se diz. De não aceitar o relativismo. Porque tem tudo para caminhar, mas diz não quero o relativismo. Mas falta um tratamento de porquê, né? Que aquilo não cai, não poderia cair no relativismo, algo assim, eu acho. Não, tem todo esse tratamento, esse é o ponto. Eu vejo no capítulo 3 o Bourdieu, ele vai fazer isso. No Mas capítulo quando, 13 no capítulo 3 lá da Meditações das Kundalinianas, meditações. porque, como eu falei para você, você ia começar o Uhum, para a sociologia da ciência quando terminasse o capítulo que estava lendo. E no aham, capítulo 3 ele justifica melhor esse historicismo. Só que esse é o ponto, é o meu teto. Quando chega nisso, quando ele começa a mostrar justificações de por que isso não cai num relativismo, eu que não consigo acompanhar. uhum, Aí até pode ser que ele mostre que não cai no relativismo, mas é um tipo de argumentação que eu não consigo acompanhar. Não que é uma argumentação ilógica ou coisa do tipo, mas acaba sendo um conjunto. Eu não sei uhum, se. Você já leu um texto, quando um autor começa a argumentar em prol de um ponto, você não consegue visualizar o que está dizendo e o aham, porquê aquilo de fato não leva aquilo que está dizendo? É o meu ponto. Não que a argumentação não faça isso, é porque eu não consigo acompanhar a argumentação. E isso aconteceu comigo no Bourdieu. uhum, Porque, por exemplo, você me explicando tal, sim, aquelas coisas todas envolvendo campos, as especificidades do campus, etc e tal. Aí eu sempre faço aquela coisa, né? Tipo, sim, mas isso só não cai num historicismo porque, na verdade, você parou antes. uhum. Porque você apelar para a especificidade do campo também não, não leva a um não relativismo. Não é Uhum. um atestado de não relativismo você apelar para a especificidade dos campos. Não É, sei. então, eu também vejo assim. É por isso que eu disse, é como se fosse uma espécie de profissão de fé, de ver que a historicização é necessária, porque senão o conhecimento que se produz foge muito da realidade, sabe? Mas ao mesmo tempo, é, você não aceita o relativismo, você quer produzir algo que seja conhecimento mesmo, sabe? De relações que são. Como é que eu posso dizer? Não sei como dizer agora. Que são relações de interesse entre agentes determinados
Não, não, tipo, você quer produzir um conhecimento sobre o mundo social que ele não tá fadado a ser um conhecimento do particular, sabe? Hum, sim. Mas ao mesmo tempo você não tem como não reconhecer que o particular existe enquanto particular. Não, de fato. E aí tá sempre nessa tensão. E aí o limite do, da historicização ou da particularização, para mim também cai muito nisso, tipo, você para antes, você tenta sempre estar dizendo, olha, aqui é possível não cair no particular. E você vai tentando fazer isso, sabe? Mas aí volta ao assunto da nossa conversa no WhatsApp, acontece o seguinte. Aí entra dentro do outro debate sobre o que é teorizável e o que não é teorizável. Então, em tese, se você está fazendo, vou colocar assim, né, uma ciência do particular, o que você está fazendo não é uma teoria. Esse é o ponto. Porque para teorizar, você tem que falar sobre o universal. De fato. Então, tipo, eu penso que é isso, ele tá, tipo, você tenta produzir uma teoria, mas diante de um objeto que quando você observa e estuda, cada vez mais se torna presente que tipo, que sabe, eu não sei se está dando para entender o que eu estou querendo dizer. Não, Tipo, eu eu tô. vejo a dificuldade que você apontou e tipo de dizer que só não vai para o historicismo porque para antes. Eu acho que esse parar antes é justamente mais um desejo de produzir a teoria, que necessariamente não é de algo particular. Entende o que eu estou querendo dizer? é, eu acho que eu entendo. Mas eu só vou desenvolver um pouco o, o, o que eu estava dizendo, que é o seguinte. E isso vai, de uma certa maneira, vai linkar com o que o Bourdieu disse sobre, ou no, para uma sociologia da ciência, estranhamente. Porque é o seguinte, a diferença entre uma ciência dogmática, no sentido antigo do termo, do dogmatismo, e uma ciência cética, vou ser mais específico, uma ciência cética do sexto empírico, por exemplo, é que a ciência cética do sexto empírico, nossa, eu estou aplicando conhecimento de filosofia antiga que eu aprendi com o Rodrigo. Nossa, que estranho. Que é uma ciência que a base dela é o relato. Então, a concepção de ciência de sexto empírico é como se fosse um, como posso dizer, um agregado de relatos que você vai agregando. Claro que ele fala isso aplicado à medicina, mas eu vou generalizar. Que você vai agregando de uma certa maneira, agregando não tipo juntando em uma teoria só, não, tipo como fosse uma biblioteca. Você faz uma espécie de relato caso a caso do que você estudou e armazenando isso. E quando você precisa dar um diagnóstico sobre alguma coisa e tal, você faz transferência para o semelhante. Então você pega um caso que está documentado entre seus relatos e compara com um caso presente que você quer analisar, você faz uma transferência por semelhante. Não que exista um universal que liga os dois, mas sim porque, de uma certa maneira, é a única ciência possível dentro do ceticismo. E essa coleção de relatos que você faz ao longo do tempo, o Shakespeare chamava de história, ou seja, é, o correlato etimológico da história da gente. E no final, eu lembrei isso porque no final das contas, uma concepção de ciência do particular que você está falando aí ia cair mais ou menos desse trabalho dessa concepção sextiana da ciência, que na verdade o que você tem é um conjunto de relatos em que caso você precise
vou falar, um conjunto de descrições, vou colocar assim. Em caso você precise analisar um outro caso, você faz transferência por semelhante. Mas esse tipo de ciência, eu consigo enxergar muito bem mesmo, a uma história, mais ou menos bem, é uma sociologia, mas eu enxergo bem também. Mas eu acho inviável para ciências exatas no geral. Eu acho que não se aplica essa concepção de ciência nas exatas. Eu não sei, eu também acho que talvez não. Mas você acha que se aplica à sociologia? A sociologia é ser uma espécie de, como posso dizer, uma ciência que a base dela é um conjunto de relatos sobre sociedades diferentes, em que você tem uma análise de outra sociedade a partir de, como posso dizer, transferência por semelhança. Acho que uma boa parte da sociologia, sim. Porque depende da forma como você pode acessar o objeto que você está estudando, né? No caso de você estudar, por exemplo, campos, você só pode estudar assim, estudando cada um dos casos e buscando, a partir do estudo de cada um dos casos, aquilo que há de específico e o que existe de generalizável para uma teoria geral dos campos. Não. Mas, tipo, isso. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, mas esse é o ponto. Quando você fala nessas categorias, parece que a distinção é que a sociologia e o conhecimento não tem, porque eu consigo aplicar essa descrição à física também. Que a física vai estudar os fenômenos, vendo o que ela tem de específico e generalizando o que eles têm de universal. Mas acho que é isso mesmo que se faz quando se tenta fazer uma teoria geral dos campos. Ah, mas se é isso que tenta fazer quando se fala de uma teoria geral dos campos, essa é uma pergunta que eu estou fazendo. Hum. Em tese, ele não está incorporando elementos como pode dizer, eu não sei, né? Porque no final das contas, essa tradição do logismo e tal existe para explicar o porquê há essa necessidade de se construir teorias nesse sentido. De, por exemplo, você é, generalizar determinados conceitos e as relações deles com outros conceitos e criar uma teoria. Só que Não entendi o que você falou. Não entendi a relação do que você estava falando antes com o logicismo. não, é porque parece a batalha que o Bourdieu trava, pelo menos a princípio, é sobre essa forma geral de teorização que, de uma certa maneira, determina o que é ciência ou não. Que é mais ou menos um dos flancos do logicismo. Quando estava explicando sobre o telos, o logicismo vai determinar, de certa maneira, o que vai ser científico ou não a partir de uma estrutura, que o termo é esse mesmo, nem precisa assim, lógica que é subjacente a todo o tipo de teorização acerca da realidade. E aí você tem, por exemplo, a falsibilidade do Popper. Mas antes disso, foi o exemplo que eu dei. Você tem o Wittgenstein, que vai falar que você vai compor as teorias, novamente, minha leitura dos tratados, de uma certa maneira, criando uma representação dos fatos que você está estudando, só que essa representação dos fatos, essa imagem dos fatos, necessariamente tem que ser uma figuração lógica. Não por propriedades internas da teoria, mas sim pelas propriedades internas a qualquer linguagem possível. Então, qualquer teoria que um ser humano seja capaz de fazer, segue essas estruturas lógicas por necessidade. Então, eu posso pegar qualquer modelo científico de qualquer área e ver que está tácito as estruturas lógicas. As estruturas lógicas. E aí, de uma certa maneira,
como posso dizer, eu assumo, reincorporo na sociologia o elemento que ela queria expurgar, de certa maneira. Se o que eu entendi sobre você, sobre o que você disse é correto. O que é que a sociologia queria expurgar? Por que a sociologia não quer expurgar todos os elementos, a sociologia de Bourdieu, todos os elementos de transcendentalidade possíveis? Eu diria que eu não sei essa resposta. Mas, por exemplo, no final daquele curso, não tem aquele curso de Sociologia Geral 1? Hum, O Bourdieu está entrando justamente nessa questão, uma questão muito próxima da do relativismo, que é a questão de em que medida o conhecimento sociológico sobre o mundo social afeta esse próprio mundo social. E sim. aí, aquilo que você identificou no mundo social, uma vez que a própria descrição digamos, das leis do mundo social, pelo fato de você enunciar, ele é capaz de transformar esse mundo. E aí aquilo que você disse já não vale mais. Então, a respeito do mundo social, a sociologia nunca poderia, nesse sentido, produzir um conhecimento atemporal ou ahistórico, sabe? Mas isso que, como pode dizer? Mas aí, tipo, então, o que eu estava dizendo, quando ele diz isso, ele diz, olha, e aí ele parte de uma premissa que eu não sei se eu posso dizer que é a ontologia. Ele diz que os fenômenos sociais são os mais complexos. Você tem os fenômenos físicos, e aí acho que isso ele pega um pouco do Durkheim. E depois você tem os biológicos, e aí você tem uma ordem própria de, de coisas, digamos assim, que não são mais redutíveis à anterior. E aí você tem o psicológico e tem o social. E conforme você ascende, digamos, nessa escala, você chega a fenômenos cada vez mais complexos. E aí ele diz, no caso do mundo social, são fenômenos tão complexos que você quase não tem leis ahistóricas. Tipo, ele tá entrando, só que ele quase não tem, sabe? Não é que não tem, não é que não existem elementos ahistóricos no mundo social. E ele fundamenta isso a partir dessa parada do físico, do biológico, do psicológico, etc. Mas, tipo, eu estou dizendo isso porque não sei se quando ele critica com tanta força essa parada do transcendente, se ele está querendo realmente tirar completamente, ou expurgar completamente da sociologia essa parada do transcendente. Eu acho que para o Bourdieu você tem nos fenômenos sociais, você, tipo, no início do curso 2 ele se faz exatamente essa pergunta: o que é o social? Ele diz: o social ele se apresenta primeiro nas coisas, instituído, ele se apresenta nos corpos, incorporado, e ele se apresenta em relações que não estão nem aqui nem lá, mas são transcendentes a essas duas formas de se apresentar o social, sabe? Então, nesse caso, dessas relações que não estão nem nas instituições, nem nos corpos, que são sempre históricas, e aí é onde entra a compreensão dos casos particulares, sabe? Das estruturas que estão incorporadas e das estruturas que estão instituídas nas sociedades historicamente dadas. De fato, são históricas. Mas você tem, além disso, o social enquanto, digamos, que transcendem a essas duas formas. Então, tipo, eu não diria que ele expurga completamente o transcendente, porque você tem na sociologia dele esse elemento digamos, de propriedades do mundo social que não são históricas, que são justamente ahistóricas mesmo, sabe? Não, sei, mas, porra, complicado, né, bicho? E aí, tipo, essa crítica toda dele a
ao transcendente, a modelos, a formalização, etc., vai muito por conta do estruturalismo, de uma reação ao que o estruturalismo se tornou a partir do Levi-Strauss. Porque o Levi-Strauss tinha uma pretensão muito forte de matematizar as ciências do homem, de uma crescente matematização da ciência. E aí, ele diz isso num livro chamado Senso Prático, que é quando ele faz essa crítica. Isso acabou fazendo com que você tinha uma tendência, que pelo que você falou, acho que seria melhor dizer uma tendência formalista, muito forte, que reificava os modelos em nome de uma matematização pela matemática, sabe? Uma criação de modelos pelos modelos, que impedia que se fizesse o trabalho empírico mesmo, de estudar aquilo que é histórico e de ver aquilo que é histórico, por conta de uma reificação, de uma fetichização de modelos, de matemática, de formalização, do transcendente, e que impede o acesso ao mundo social empiricamente dado, historicamente dado. E aí por isso toda essa ênfase dele nesse lado. Mas na sociologia dele você tem essas propriedades que são transcendentes. Só que digamos, como é que eu poderia dizer? Pela metafísica dele, não sei, pela metateoria dele, não sei se eu poderia dizer assim. Você tem esse elemento transcendente, só que para ele o mundo social é de uma ordem tal que os elementos ahistóricos, os elementos transcendentes do social são quase nulos, sabe? Sim. Pode falar metafísica, ontologia. Tipo, esses termos têm significação da filosofia, mas quanto mais tempo eu passo, mais vejo que todos esses intelectuais têm isso mesmo. Pô. Porque a ontologia, no final das contas, o que vai ser? Você afirmar o que existe. E, e a lógica de concatenação do que existe. Isso é o que é ontologia. O que existe verdadeiramente é os fatos sociais. Isso é ontologia. Aí, por exemplo, nesse mesmo curso, no segundo livro do curso, ele faz toda uma crítica ao interacionismo social. Porque defendendo a posição, que é uma posição bastante durkheimiana, que é de que tipo, o mundo social não é redutível aos indivíduos, que você tem um elemento que é transcendente mesmo, que é independente dos indivíduos e das relações que eles estabelecem entre si. E aí, tipo, entra tudo naquela questão da ordem simbólica do mundo social, sabe? Que a gente tava vendo com o Cassirer, quando o Cassirer fala da linguística até. Até por isso que eu tenho dificuldade de ver o Bourdieu como alguém que se opõe completamente ao transcendente ou ao histórico, como fazer uma leitura historicista dele. Eu acho, isso é achismo dos fortes. Eu acho que você tem essa dificuldade. Eu não estou falando que eu não tenho, mas em você tem porque você estudou esse cara há mais tempo. Porque você não pontua bem o posicionamento da obra cronologicamente. Porque esse tipo de problema que você está efetuando pode ser determinado de uma maneira em certas oscilações que o autor tem, a depender do momento histórico que ele está vivendo. Uhum. Porque, por exemplo, esse texto dos cursos de Sociologia Geral é de que ano? Se coloca em que posição da fase do Bourdieu como um sociólogo? Porque, por exemplo, pelo que eu sei, no comentário raso, até mesmo com o título de alguns trabalhos, o Bourdieu no começo de carreira era estruturalista. E quando você tem... Não, vou usar um exemplo melhor. Que é um exemplo que eu conheço, não vou pegar o exemplo que eu não conheço. O Husserl. O Husserl, no começo, ele tem uma veia logicista fortíssimo. Fortíssimo.
Depois ele tem uma virada filosófica a partir do Descartes. Depois tem outra virada filosófica a partir do Kant. E depois tem uma virada historicista. O projeto da fenomenologia, que é um projeto filosófico só, do Husserl, tem pelo menos essas 4 fases. Uhum. E elas são levemente distintas entre si. Porque, por Uhum. exemplo, o Russell, logicista, é praticamente, eu vou usar entre muitas aspas, né? Um, um, um Frege mais preocupado em questões filosóficas, porque as investigações lógicas são extremamente consistentes com a filosofia de Frege. Só que em vez de estudar o fenômeno da linguagem, ele estuda o fenômeno da consciência. E é o fenômeno da consciência que no final vai fundar o fenômeno da linguagem no uso. Mas as propriedades lá que o Frege definiu são reproduzidas a partir da distinção que ele cria entre noeses, a distinção entre noeses e outro termo lá. E é muito estranho mesmo, porque realmente ou eu leio o primeiro Husserl de maneira freguiana, também tem essa possibilidade. Mas eu já não consigo ler o Husserl de maneira freguiana quando ele está na virada cartesiana, que ele chama a fenomenologia de neocartesianismo. Ou seja, é o mesmo projeto, só que tem uma mudança de interpretação, uma mudança de direcionamento. E nessa mudança de direcionamento, existe uma reinterpretação de coisa que ele já obteve e abandono de algumas teses. E isso é catalogável para os comentadores do uso. Uhum. Aí eu estou colocando isso porque em que medida esse tipo de problema não acontece contigo? Porque você meio que não estabeleceu muito uma cronologia dos textos dele. Você vai linkando conforme vai lembrando. Porque, por exemplo, meditações pasqualianas, que tem uma unidade específica, um projeto específico. E agora a gente quebrou essa unidade para ler para uma sociologia da ciência, que tem outra finalidade. Ó, o texto das meditações Ah, pasqualianas. eu entendo o que você está querendo dizer, mas aí a gente acabaria num projeto sobre o Bourdieu. E Não, 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 sabe? calma. Eu não estou criticando o fato de você ter recomendado a gente ler outro livro. Estou dizendo em que medida esse problema que você tem não se deve em uma determinação cronológica dos textos. Para você, enquanto lê um texto, ficar ciente em que aspecto cronológico esse texto está ciente. Não estou falando a ordem de Não, leitura eu entendi. concreta. Eu entendi. Não, tudo bem, eu sei que esses textos, os cursos que ele deu, tipo, foram, sei lá, na década de 50, 60, eu acho. E esses livros que a gente está lendo são livros de final de carreira dele, década de 90, início do século 20. É, só que, tipo, quando eu falo. Era isso que eu estava querendo dizer. Eu não leio o Bourdieu buscando. Tipo, eu leio, tipo, meio que tentando entender. Como é que eu posso dizer? Tá, ele fala algo que tem uma veia muito historicista. Eu pego aquele argumento e vejo, pô, isso me convenceu ou isso não me convenceu. Quais são os argumentos que ele está apresentando? Se em outro momento da obra ele apresenta uma argumentação que, independentemente de fazer sentido ou não, historicamente, dentro da própria obra dele, fizer sentido para mim, enquanto eu tento pensar essas questões a partir dele, sabe, eu não vejo problema de fazer essa consideração. Por exemplo, a gente está lendo uma parada onde fica muito difícil ver ali, a partir daquilo que ele está dizendo, como seria possível, então, o conhecimento científico, porque aquilo que ele colocou é muito historicista. É tipo, bom, então tem um outro momento onde ele toca especificamente na questão da ciência. Será que ali a gente não conseguiria tirar uma argumentação que permitiria salvar o que estava sendo legal ali, mas ainda assim encontrar algo que nos satisfaça teoricamente aqui, e aí descarta uma parte que a gente não aceita e fica com outra parte dela, sabe?
Mas é porque que aí o problema entra em contradição, contradição externa do texto, né? Porque quando a gente fala de um viés historicista, a gente está falando do aspecto ontológico, ele fala que o que só existe é a história. E ele estava num projeto de negação do universal. Se esse for o projeto presente dele, e você voltar para uma época em que ele ainda não tinha esse projeto, ele não tinha problema nenhum em aceitar o transcendental, você meio que desfigura essa tentativa de compreensão desse projeto posterior, entendeu? Porque você colocou no meio do projeto atual elementos de um projeto anterior que não é o mesmo projeto do projeto atual, esse é o ponto. Não que. Não, de fato, desfigura. Mas na medida em que nós estamos buscando uma argumentação que torne, que permita fazer sentido uma sociologia do conhecimento não historicista, eu acho que esse movimento é válido e útil. Não, tudo bem. Nesse aspecto, Veja, eu não estou aqui num projeto de falar assim, a sociologia do conhecimento é impossível. Mas, pelo menos na literatura pascaliana, eu sempre me pergunto, certo? Como é que ele vai desenvolver isso aqui que ele tá fazendo, né, de uma crítica historicista da ciência, sem cair no relativismo? Mas se você vai para um projeto em que ele não está com essa crítica historicista, e sim afirmando a transcendental, ele não está no mesmo projeto, esse é o ponto. Mas no, então, mas na minha leitura das obras do curso dele, ele está exatamente nessa veia, é exatamente essa mesma questão que ele está se colocando. Em que medida um conhecimento sobre um fenômeno que é histórico e que produz conhecimento histórico pode permitir um conhecimento não histórico? Não, eu não estou dizendo que não seja, entendeu? Eu Tô falando sei, sobre a eu entendi. resposta. Uhum. Mas eu realmente penso, assim, pelo que eu conheço, pelo que eu li, eu penso que o Bourdieu ele tem uma fase lá no início estruturalista, bastante estruturalista, depois ele tem uma fase um pouco mais interacionista, que é aquele texto que a gente estava lendo, que ele falava dos editores, não sei se você lembra, do projeto Criador. E Uhum. depois ele tem uma fase que é uma fase onde ele constitui digamos, o projeto dele e segue com esse projeto até que é a terceira e última fase, assim. Tipo, é a minha leitura. E eu acho que é uma leitura mais ou menos aceita, assim. Ele próprio fala que eu acho que ele fala disso até no Sociologia da Ciência. Conforme ele volta para as obras dele, ele percebe que ele não entendia antes coisas que ele entendeu melhor depois, que não sei o quê. Só que, tipo, ele não vai adivinhar o que é que ele não entendia bem, o que é que ele entendia, sabe? Se for, tipo, Eu acho que quando chega nessa questão, acho que isso é um típico caso de testemunho não confiável. mas tipo, eu penso que desde esse primeiro curso que ele deu no Collège de France até o último, ele está preocupado com as mesmas questões, assim. Com o mesmo conjunto de questões. É mais ou menos a mesma problemática. Ele vai desenvolvendo elas. Mas, inclusive, o projeto da teoria dos campos é o mesmo. Os conceitos básicos com que ele trabalha até o final da carreira são os que ele já tinha colocado ali, de hábitos, de campo, de capital, que ele explica naquele curso. Mas você acha que, por exemplo, a ontologia que você viu nesse texto permanece nas meditações piscalianas? Eu acho, porque, por exemplo, um elemento que eu poderia colocar como sendo de ordem que não está nem na instituição, nem no incorporado, é justamente, por exemplo, essa tendência que ele coloca de haver uma determinação negativa dos privilégios econômicos. Quando você não está numa situação no qual você se vê muito determinado pela situação, sabe, pelas condicionantes econômico-materiais, você desenvolve disposições escolásticas. E essas disposições escolásticas, em qualquer
em qualquer ambiente, em qualquer situação histórico-social, tem características mais ou menos bem definidas. Isso é algo que, tipo, é um conhecimento histórico. Entra nessa ordem de fenômenos. Sabe? Tranquilo. É, eu penso que sim. Acho que isso. Bom, é. Eu penso que é a mesma metateoria, digamos assim. Tudo bem. Ela só argumenta em cima do que eu li. Fica as perguntas, né? Algumas tendenciosas, com certeza, mas ainda assim não É, faço bem sempre. perguntas. Mas nesse sentido eu acho até engraçado, de certa maneira, porque enquanto o Bourdieu tem um interesse histórico do desenvolvimento das teorias científicas e dos campos intelectuais, você tem um interesse não histórico pelos textos do Bourdieu. Isso acaba sendo meio engraçado, essa relação, assim. Aham. Acho que é um pouco por aí, sim. Eu Mas o já... Bourdieu tem também um interesse não histórico nisso. É porque eu acho que talvez também os textos que você a gente esteja lendo tenham muito essa pegada. Não sei, talvez seja porque como eu leio ele buscando isso, eu dou muita ênfase a quando ele fala de elementos não históricos, sabe? Não sei se deu para entender. Ah, Eu eu busco, entendo. eu tento buscar o que há de extra, ver em que medida isso é possível, assim. Não é? De fato. Mas sei lá, é muito difícil isso. Muito difícil mesmo. Ok. Não, tudo isso que a gente está debatendo, esse negócio. Não, porque isso que você está falando é verdade. Mas ao mesmo tempo, o Bourdieu não parece que está afirmando que isso é a história. Ele é histórico na medida em que ele foi determinado e condicionado pela formação dos campos. Então, de uma certa maneira, isso é histórico. Ele só não é totalmente histórico porque aí entra a parte da minha interpretação. Porque não é determinado pelos fatores históricos, mas eles têm condições históricas de formação. Tem Mas mesmo. não tem determinantes históricos de formação. Mas Não, eles. você tem determinantes históricos de constituição de esferas relativamente autônomas da realidade. Mas uma vez que elas se constituem, você identifica propriedades que, que digamos, que são gerais, sabe? Uhum. Que permitem que se faça uma teoria. Não, sim. Mas eu. É, é, é porque. Como posso dizer? É que talvez o que tenha. Pegando é o sentido de histórico, né? É, Mas é porque como eu compreendo a histórico, é aquilo que, apesar de ter acontecido de uma determinada maneira em específico, é reproduzido ou acontece em outros com outras condições históricas, ou seja, não é determinado. É porque o termo determinado é complicado, mas cortou aqui. Eu não não, entendi, não não escutei. é, não é determinado pelos fatores históricos. Você Ah, tem isso é que você concebe como histórico. tipo,
por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 4. Vamos pegar um exemplo assim: 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 é igual a 4 não é um fato histórico, porque depende das condições históricas o surgimento dessa conclusão. Ela reaparece em diferentes contextos históricos. Por isso que ela vira ahistórico. Porque o surgimento, ela se dá, de fato, no surgimento da história, mas sua razão de ser não depende das motivações históricas. Então ela surge, de fato, na história, porque realmente, de uma certa maneira, a gente descobre esses fatos na história, isso é inegável, mas o seu descobrimento, a sua construção, não é determinada pelas condições históricas. Coisa que você não pode, por exemplo, afirmar do capitalismo. Porque se você afirmar isso no capitalismo, é meio complicado mesmo. Você, por exemplo, imaginar um exemplo hipotético. Você imaginar uma outra história e imaginar que nessa outra história surge o capitalismo. Sendo que você sabe que o capitalismo, tal como aconteceu na nossa sociedade, dependeu de fato de uma conjuntura e de uma história específica. Então, o capitalismo que a gente vive hoje, ele foi determinado historicamente. De uma maneira que, muito provavelmente, se a gente tivesse uma outra história, não teria capitalismo. Uhum. Ou a gente chamaria de capitalismo um fenômeno muito diverso e incomensurável com o que a gente vive hoje. Então, existem esses dois tipos de fenômenos que se dá na existência. Aqueles em que eles são determinados pelos fatores históricos e aqueles que acontecem na história, mas não são determinados por ele. Sim. Eu acho que quando, por exemplo, se fala numa teoria geral dos campos, você está falando de fenômenos que acontecem na história, mas cuja razão de ser é social. Isso deve a uma ordem de realidade que tem propriedades próprias e que é o universo social. O universo social por inteiro, ele acontece na história, mas ele não é redutível à história. É. Assim, isso eu estou partindo de uma visão muito minha da sociologia, que é a do Durkheim, né? Não, mas foi essa leitura que eu coloquei lá no grupo lá, uma vez. Não sei se você lembra. Eu falei que foi isso. Aí, por exemplo, nessa perspectiva do Durkheim, por exemplo, como o social é fundamentalmente simbólico, por exemplo, uma análise de... Você só consegue, de fato... O social, ele só aparece inteiramente, minha leitura, né? A partir do momento que você tem grupos sociais relativamente afastados das condições materiais de existência. Porque eles desenvolvem, e com toda a potencialidade, os universos simbólicos compartilhados, que são os universos sociais. E aí você exclui praticamente toda uma parte importantíssima das análises sociológicas, que é a análise dos condicionantes sociais. E aí, tipo, você tipo, não tem de fato como fazer uma sociologia só a partir dessa concepção, porque você precisa levar em consideração a economia. Mas se você for pegar em conta o que é o social enquanto ente, ele não diz respeito aos condicionantes econômicos, mas ele diz respeito ao universo simbólico que se relaciona com esses determinantes econômicos, inclusive nas suas condições de possibilidades históricas. Entende? Uhum. Tipo, eu penso que na sociologia e na sociologia do Bourdieu também você tem tudo isso, esses fatores que acontecem na história, mas não são históricos, e os que são históricos. E os que acontecem na história e são tão duráveis que quase se confundem com fatores que não são históricos. E aí a dificuldade é muito de separar isso, assim. Eu pesquisei aqui rapidão, realmente a minha posição é diferente. O que eu tenho interpretado acerca do Bourdieu é que
campos criam os mundos, né? De uma determinada maneira, os campos criam as suas verdades atemporais, dentro da lógica interna deles. Os campos têm uma lógica interna. Então, mas eu interpretava que eram os campos que, na lógica interna deles, criavam essas verdades ahistóricas. E não que a formação dos campos seria uma espécie de como posso dizer, determinantes da descoberta de coisas ahistóricas. Ahistóricas, realmente. Uhum. Ou uma interpretação contrária. Dentro da lógica do campo, se você entrar internamente a elas, elas que estabelecem os seus fatos históricos. Mas se você, enquanto sociólogo, estudar, o que você só vê é história que você pode aglutinar em campos em competição contínua. Eu não entendi. Você, enquanto sociólogo, ao estudar o fenômeno, o que você percebe é só fenômenos históricos que você pode conceituar como campos em competição. Competição de quê? De garantir a autonomia externa. Ou seja, um campo tem como objetivo principal ganhar autonomia, ou seja, um conjunto de pessoas dentro da sua lógica interna sempre pretende ganhar essa autonomia. Algumas conseguem, outras não. Pelo menos era isso que eu estava entendendo acerca dessa teoria dos campos dele. Espera, o campo tem como objetivo ganhar autonomia. Isso. E aí Não, dentro disso, algumas pessoas conseguem, outras não. não. Alguns campos conseguem, outros não. Alguns campos conseguem autonomia, outros não conseguem necessariamente. É, não sei. É porque você está tomando autonomia de forma absoluta também, né? Mas a autonomia é uma medida relativa. É mais ou menos autônomo em relação a outros campos e em relação aos condicionantes, digamos, materiais, econômico-materiais. Eu estou tomando como absoluto mesmo. De Você está fato, eu tomando estava como tomando como absoluto. absoluto. E aí, tipo, não é que é o objetivo do campo, é uma tendência dos grupos humanos, o de que, na medida em que se desprendem das relações do universo econômico-material, sabe, que é tão brutal que não te permite fazer mais nada além do que sobreviver, basicamente, você cria universos simbólicos compartilhados que tendem a ser relativamente autônomos, com graus distintos em relação a outros espaços, sabe? É. É daí que você tem a questão dos campos. O campo surge a partir, tipo, não é absoluto, é relativo. E aí essa tendência e essas propriedades dos campos são próprias de qualquer campo, em qualquer sociedade, em qualquer contexto histórico, mas eles vão se desenvolver historicamente tendo especificidades dadas pelo desenvolvimento particular deles naquele contexto, sabe? Tipo, digamos, é a distinção de conteúdo e forma. O conteúdo vai se apresentar diferente, mas a forma dos campos você tem um certo padrão que é geral, é generalizável. E aí, dentro dessa lógica geral de qualquer campo, você tem lógicas gerais de tipos de campos que você consegue identificar. Por exemplo, o campo que a gente que seria, sei lá, o científico, é um tipo de campo no qual você tem sei lá, você tem um interesse muito grande pela competição desinteressada. Além de outras características, como por exemplo, aquilo que é colocado em disputa, tipo, as regras são compartilhadas, sabe? Tipo, quando você apresenta
você propõe algo, você propõe a partir das mesmas regras que as outras pessoas também têm acesso, porque essas regras são compartilhadas. Você aceita que aquilo que você vai ser posto está posto para debate. Tipo, é menos assim. A ciência funciona assim. Então eu vou estudar essa particularidade. Tipo, de fato, na lógica da pesquisa histórica, funciona assim, porque é assim que você vai buscar o que você quer entender. Mas o ponto de vista de uma teoria geral dos campos existem campos que, na medida em que se constituem, têm essas especificidades. E aí, veja, o campo científico se enquadra aqui. Tem outros campos nos quais você não tem isso. Aí veja, olha, esse outro tipo de lógica de constituição, o campo religioso se enquadra aqui. Assim, eu estou falando da minha leitura, né? Como se eu tivesse muita leitura do budismo. Mas essa é uma outra questão. Essa teoria geral dos campos, ela nunca foi finalizada. Isso é meio que um projeto, assim, que tem algumas coisas desenvolvidas, mas, por exemplo, no Brasil, pela minha experiência, isso não é muito pouco aceito, sabe? É por causa da teoria Porque dos campos? inclusive por orientandos do próprio Bourdieu, que dizem que no Brasil você não tem campos, de fato. Que dizem que a aplicação da teoria dos campos no Brasil é uma reificação dos campos da França. Hum, Porque você tem na França campos super autônomos, sabe? O campo literário, por exemplo. Enquanto que no Brasil você não tem. Você tem uma relação muito forte com o campo político, por exemplo, com outras esferas, com outros campos. Eu não tenho essa autonomia. E aí, por exemplo, aí tem uma outra parte do debate que faz essa crítica que eu fiz de tomar a autonomia como algo absoluto, ao invés de tomar como algo relativo. E aí, por exemplo, tomar, por exemplo, a noção de campo a partir dos estudos empíricos que de fato foram feitos, ao invés de tomar campo como uma proposta de uma teoria geral. Porque, por exemplo, quando se diz no Brasil não se tem um campo artístico, um campo literário como há na França, então é reificar, não há campo. Tudo, mas tipo, você pode procurar por uma esfera tipo, como é que eu posso dizer? Por um espaço social que seja relativamente autônomo. E aí, por exemplo, você conseguiria identificar, por exemplo, um campo cultural que tem uma relativa autonomia em relação a outros campos também identificáveis, que de fato não é idêntico ao que o que aconteceu na França, pelas condições históricas de lá, mas que não deixa de ser um campo, porque tem propriedades dessa teoria, sabe? Em que é. inclusive permitiria mais ou menos dizer assim, olha, se você tem uma maior autonomia, você teria esse conjunto de propriedades com o crescimento da autonomia, ou então com a ausência dela, você teria. Tem todo esse debate. É. Eu não sabia desse debate todo. Eu não tenho muito o que comentar, na verdade. Tem esse debate tudo. Agora, outra questão também que entra, enfim, tem várias questões que debatem. Esse negócio da reificação. Uma outra coisa que temos não, né? Que eu gostaria de tomar mais cuidado também acerca disso. Porque, novamente, eu acho que tem alguma, algum envolvimento sobre teorias filosóficas bem específicas. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto agora, porque preciso sair, porque tem uma aula. Tá, beleza. E a gente ficou por muito tempo, não foi? Conversando sobre isso. Foi. Mas para mim é importante, porque a gente está lendo o texto, né? Uhum. E a gente ainda não está marcando uma reunião para conversar sobre o Bourdieu. É. E eu tô. Eu acho que só nós dois estamos lendo também, né? Não sei, né? Não vou fazer juízo acerca disso, né? Esse tipo de coisa
É porque É, o outro menino que falou que ia participar não tá comentando nada também. Eu não sei se ele tá lendo. Nem se ele tá conseguindo ler, tem isso também. é, tipo, como pode dizer, né? Não sei. É, Porque essas coisas. a gente não marcou por conta das aulas dele também, né? Eu teria que É, ver se ele realmente vai conseguir participar para que realmente eu tinha tava me contentando com a conversa pelo WhatsApp assim. Mas quando a gente se reúne para debater é melhor. cara, a gente pode fazer as duas coisas. Não vou parar Aham. de debater com você no WhatsApp, até porque o debate do WhatsApp é o debate instantâneo, é o pensamento enquanto eu tô lendo ali. Eu tiro o print, coloco, aquilo é quase um react da leitura. E aqui já é uma coisa mais é, criativa, no sentido que a própria conversa cria a situação. Por exemplo, tudo que eu falei aqui foi de memória. Uhum. Ah, eu também. Então, mas exatamente, E eu nem situação li, criativa. eu nem li o capítulo 3 do livro. Eu, eu tô comentando com você lá sobre. É do capítulo 3 aquele trecho, né, que você trouxe. Não, sim, não, mas Mas eu nem li também. pra mim não tem importância não. Pra mim, o fato de você ter lido Bourdieu já é elemento suficiente para a gente debater. Uhum, Esse é o ponto. O que eu quero escapar, de uma certa maneira, é de um debate de não leitura. É isso que eu quero escapar. Eu uhum, quero debater com você Bourdieu a partir de uma leitura que eu estou tendo. uhum, Então, eu estou falando equivocado, estou falando errado? Pode ser, mas é a partir de uma sim. concepção do texto. Não porque, eu ouvi fulano de tal falando que Bourdieu é isso, li um texto de segunda mão dizendo que Bourdieu é aquilo. Não, estou lendo o texto do Bourdieu e expondo o que eu estou entendendo do texto e o que eu acho que o Aham, Bourdieu está dizendo. E você, que também é leitor do Bourdieu, um leitor com mais carga de leitura, dele, você consegue debater naturalmente. Aqui não é uhum, para ser um grupo de comentário, né? A gente pegar, como foi a consagrafia, a gente pegar trecho por trecho, aí argumentar aham, baseado naquele trecho, falar assim, não, mas a sua interpretação é consistente, porque no parágrafo primeiro desse livro tem tal palavra que não é exatamente a palavra que você usou agora. Tá, de fato, ele está fazendo leituras tal como eu acho que Bourdieu lê os outros autores. Eu acho que o Bourdieu lê também dessa maneira que a gente está lendo aqui. eu Tipo, também acho. lê de fato o texto, tira essas conclusões gerais sobre ele e começa a debater com outras pessoas que leram esse texto também a partir Uhum, dessas conclusões gerais. Aí, caso entrar numa tecnicidade bem específica, a gente vai para o texto mesmo. Se a gente revisitar essa obra, a gente tenta se aprofundar um pouco mais. Mas eu vou continuar lendo o Bourdieu, estou gostando. Na toa, né? Se não tivesse gostando, não estaria lendo até agora. ele é legal. É divertido. E eu quero, depois de acabar esses textos, voltar para o curso de Sociologia Geral dele. Eu parei no capítulo 3 também. A maldição do capítulo 3 do Bourdieu. Eu leio, você falou que eu tenho uma leitura terapêutica. Eu leio quando eu tô querendo me distrair. Sabe que eu não estudo, né, o Bourdieu. Até porque, como eu falei, né, não dá para usar a teoria dos campos assim, à torta e à direito por aqui, não. É complicado. Eu leio para me distrair. É Ah, verdade, é uma também. leitura terapêutica Ah, para mim. todas as minhas leituras também têm o mesmo princípio. Se eu não lesse para me distrair, eu tô lascado. É A verdade. questão é que eu tenho um gosto muito exóticos. Eu me divirto com textos que, geral, não acho muito divertido, né? Eu acho bonito texto que tem abstrações. E quanto mais abstrato o texto, melhor. Mais divertido eu fico. É isso. Beleza. Falou, Acabou obrigado sendo pela uma conversa. reunião sobre Bourdieu, na verdade.
Foi sobre várias coisas envolvendo a leitura das meditações. Então, mas como eu falei, eu precisava debater um pouco da leitura desse texto que já estava acumulado, já era. Uhum, A gente se reuniu para falar sobre o capítulo 1, eu acho, e a gente não se reuniu para falar sobre o capítulo 2 nem o capítulo 3. uhum. Mas belezinha, cara, obrigado, viu? Belezinha. Obrigado também. Foi massa. Falou. Falou.